consciências e memórias ancestrais. Que a luz presente em mim, que a luz presente em mim se ative, faça, se realize. Pode começar, Luciana. Foram muitos dias hoje de vocês, poucas surtadas. Queria ver, pelo amor de Deus, não vou morrer. Sim. Poucas surtadas e. Poucas. Cuidado se eu vou falando do seu estilo. Poucas surtadas. E nossa, bateu no incenso e agora após assim. Uma grande insistência minha, hoje nós temos o número de processo da adoção. Enfim, possibilidade dada. Então, agradecer. E ó, fazer muita coisa para os filhos. Agora vamos ver o processo e já vamos bater. Então, eu agradeço. Gratidão. Até maior roda do a gente foi só 20 dias, sei lá. Nesse novo ciclo, a minha primeira vez aqui presente com vocês. Muitas agitações. Eu passei por uma revelação muito grande, mais ou menos tempo decepcionante no meu trabalho, eu fiz áudio. Eu estou recomeçando tudo do zero, num novo lugar, novas pessoas, onde estou sendo muito mais valorizada. Chegou aí na Maria, estou conseguindo tocar minha vida para frente, apesar dos obstáculos, de ter vivido bem nada, gratidão. Aí, gente, eu vou reclamar. Eu abri essa porta, eu te vai ter que hoje na rádio também. Não deixa, tá? Obrigada por me estudar. Nossa, eu abri a porta da rádio, nem eu fui para ela. Não, deixa eu fechar. É melhor que eu faço. Obrigada, gente. Acho que é mais. Enfim. É terapia, mano. Foi muito legal, sabe? Foi muito legal. Era uma das coisas que tinha existência, que criticava, que várias. Eu consegui encontrar esse lugar. Eu faço de várias formas, com sonhos assim, muito reveladores. Eu consegui achar um saia, onde eu estou Que legal. Estou entrando em contato com esse grana. Eu deixei vir ser um sofrimento. Eu não compreendia, porque quando eu sentia energia, eu chorava muito desesperada. Né? E aí, eu compreendi que ela estava com força, que aquela não era minha. Né? E não me deixava ouvir, eu permitia que o choro também. Isso também foi muito importante. E eu digo, eu preciso muito de viver com vocês. Porque eu e ao mesmo tempo eu via. Mas uma cigana, falava em espanhol. Eu não sei falar espanhol, mas não sei espanhol. Como assim sou eu? E falava uma coisa que eu achava muito interessante. Porque, como eu sou uma pessoa muito controladora, né? Que controlar tudo ao redor, quando eu vou dançar, eu exijo muito, eu não suporto errar nada. E aí ela dizia o seguinte, que toda vez que eu for dançar, eu vou botar a mão no meu coração e entender que a dança também precisa ser uma oração. Que é a minha cigana que precisa dançar. Então, se eu errar, não tem problema nenhum. Eu sonhei falando isso em espanhol. Eu poderia ver que eu então é isso. Gratidão. Eu lembrando quando fui fazer um trabalho de webcast na minha vida, eu estava me preparando, cadê eu olhei no espelho? Pensei em espanhol. Estás linda!
que eu tô me elogiando em espanhol? Acontece. Então, cara, acho que muita coisa mudou assim, em relação à questão do desenvolvimento. Eu tinha falado isso. Agora eu consigo incorporar as minhas entidades, que era algo que eu não estava fazendo há muitos meses. Tenho tido uma relação bem mais próxima com os meus guias, assim, que aparecerem aqui, sabe? Acho que eu estou entendendo também mais o meu propósito de mediunidade, acho que eu tenho que fazer uma mediunidade forte, não tinha entendido ainda. E em relação à vida, as coisas estão meio paradas ainda. Mas algumas coisas aconteceram. O inventário do meu pai, do nada, minha madrasta mandou um advogado para resolver, depois de 10 anos, e nós resolvendo, quase resolvendo. Nossa, que ótimo. E isso. Gratidão por essa gratidão. Tontas? Zumbido. Zumbido. Zumbido? Acho que eu comi. Acho que a gente vai comer assim. Isso é tudo normal, assim. Ó, vai na terra, agora na terra. Terra, a terra. Primeira vez, gente. Bora para a terra. Vai para o fogo. Água para você, Dona Eli. Ai, que delícia. Sua. Vai para a água junto com eles, vamos. Vocês são animados. Invadisse, vai. Não, subirá. Lembra essa informação da minha The earth, the air, the fire, the water, return. The earth, the air, the fire, the water, return. The earth, the air, the fire, the water, return. The earth, the air, the fire, the water, return. Vozes amigáveis. Vocês percebem que já tinha um pouco que não sentia dor na vontade? Vai. Vamos lá.
Estou pensando aqui em duas questões. O que eu faço? Eu posso fazer o rito dos elementos hoje com vocês, falar do ermitão, mas eu acho que é muita coisa. Ou eu posso falar do ermitão e na próxima aula a gente fazer o rito dos elementos e o rito do ermitão, dos dois juntos. Mas ele vai ficar tão bonito hoje, muito na próxima aula. Então, mas aí fazer o rito e depois falar do ermitão, acho que vai ser complexo. Eu acho que talvez a gente não vá falar nele todo. Porque agora você prometeu essas coisas e eu vou ficar ansiosa até a próxima aula. Semana que vem. Ah, mas tem que A passar. próxima aula semana que vem. É porque a escala de dezembro é complexa para poder dar aula. 7 dias. Porra, fora. Se fosse em outros tempos, seria 15. Hoje as duas coisas que eu mais gosto. E juntou, entendeu? Não dá pra O rito e o ermitão. Eu, se eu pudesse, eu poderia saber as coisas assim. Então, acho que deveria muito ficar mesmo para a gente falar. Por isso que eu estou pensando aqui que faço eu, entendeu? Ai, poxa. Então, eu vou começar pelo rito, mas aí talvez a gente tenha que pegar o ermitão pela metade, não vai conseguir pegar tudo. Ah, mas aí pelo menos a gente sabe que você E outro detalhe. dá tempo de fazer xixi. Aí, ó, Sim. a gente botou que dia de aula? Pode deixar aberto aí, porque a gente botou muito incenso, assim, Não entendi. Ah, é. tá vendo olho pra caramba. Pra todas vocês aí. Porque eles estão aí, vai ter reunião por e-mail. A aula vai ser dia 3 e dia 17. 3 horas de aula. 2 aulas. 3 e 17. Assim, não querendo estragar o livro da amiga. Fez a aula legal. Por isso que eu queria para a semana que vem. Eu acho. viável. Também acho, porque aí são 2 ritos, vocês fazem os 2 ritos. São 2 ritos para a semana que vem. Fazer a minoria, gente. Vamos lá. Falar do rito. Porque não é só isso. Na próxima aula, são os 2 ritos, aí eu faria os 2 ritos. E a explicação que eu vou já falar um pouco aqui hoje, para vocês já irem amadurecendo a ideia e verem o que vocês querem. Até para eu poder saber que conteúdo eu dou na semana que vem. Vocês vão entender. Deixa a Flora aqui. A ideia é dar um conteúdo. Eu prefiro dar o conteúdo do ermitão, né? Poder falar bem do ermitão e tal. De repente, até quem sabe, eu consigo fazer o rito do ermitão, que é mais fácil, e deixo o elemento para a próxima. Pode ser. Se eu conseguir dar numa linha só. E aí o elemento eu posso fazer, porque é isso que eu não gosto, tipo, fazer o rito do elemento e o ermitão. É melhor fazer o ermitão, o rito dele, se for o caso, senão a gente já começa com rito e rito. Mas aí eu quero explicar uma coisa para vocês que eu preciso decidir aqui essa turma, o que essa turma vai fazer. Deixa aberto, porque está muito. Muito. Esse senso. É porque a gente se empolgou, ela botou 3 incensos. Então. Pronto, sim. Vamos lá, presta atenção. O que a gente está conversando aqui? As meninas também preferem ter, de repente, hoje a aula do ermitão e deixar o rito para a próxima. Não. Mas calma, eu posso, Tem que se explicar der por quê. tempo, fazer. Falo aqui do ermitão e dou o rito do ermitão. Que eu não quero fazer rito de elemento e passar para o ermitão. Essa é que eu não quero. Tá? Ponto 1. Ponto 2. O que eu quero que vocês comecem a pensar? Para eu poder saber o que eu dou na aula que vem. Não que não tenha já o conteúdo, que vai ser. Porém, dezembro é um momento extra, né? Em todas as curandeiras, né? Nos grupos. E eu acho que seria interessante fazer aqui para vocês também. Eu fiz isso ano passado com o pessoal do Estrada, e é algo que a gente faz no Master. Eu já meio que tinha comentado com vocês. São os presentes. O rito dos presentes é muito legal. Porque vocês vão. Aí eu vou explicar na próxima aula. Você falou isso lá no... Exatamente, mas vocês estarem fazendo, no caso, né? Então, confeccionarem presentes para a turma toda. Então, por exemplo, a Elis vai pensar numa coisa, se nós formos 10, ela vai fazer 10 presentes.
Não precisa fazer individualmente. Você pode pensar num presente que vai ser para todo mundo. 10 presentes iguais. Mas comprar, tem que ter competição. Depende. Isso eu vou ensinar na próxima aula. É isso que eu estou falando. Se tiver Porque a- competição, eu já peço desculpas. A próxima aula são 10. São 3 horas de duração. Aí E para depois poder não. pôr essa aula que não teve, uma desse mês, então eu faço as 2 aulas do mês que vem, 3 horas de aula para poder a gente fazer certinho, mas ele tem isso. A gente pode confraternizar, fazer uma coisa legal. Então, se vocês optarem pelos presentes, aí eu vou trazer já o rito para vocês saberem, porque aí a gente vai pegar essa aula e vai fazer de rito a última aula, a aula final. Aí a gente vai fazer os presentes, como consagrar, saber como é que vocês podem fazer isso no ano novo, que é muito legal, entendeu? Monta uma egrégora bem, bem grande que vocês compartilham junto com o master. Então, tipo, na casa de cada um de vocês vai ter, imagina, se vocês são 10, né? Vamos dizer aqui, se nós formos 10, vocês confeccionam 10 presentes, vocês terão em casa 10 presentes de coroa. Isso é muito legal. Ter na tua mesa do Réveillon 10 coisas que simbolizem curandeiro. Então, não precisa ser necessariamente que você vai fazer. Oi? Mas 10 curandeiras ali comigo, né? Mas Exatamente. esse presente, por exemplo, eu, sei lá, sou igual a José. Você quer dar um cristal. Se você quer dar um cristal, você pode fazer um cristal junto com umas ervinhas, você vai inventar. Ou seja, eu posso fazer um incenso. Pode. Show, arrasou. Todo mundo vai amar. Incenso. É tudo maneiro. Coisa assim. Cada um. Isso eu explico na aula, né? Porque não é presente de curandeira, não é um presente banal, não é uma coisa que você vai. O que foi? A Su disse que eu tô meio impaciente. A gente. Não é que a gente vai fazer aquelas coisas de comprar um presente na Natura, entendeu? Ou uma Havaiana. Não, é curandeira. Então a gente vai dar algo que tem a ver para curandeira, show, entendeu? Que aí você vai fazer num grupo. Então, cara, é muito legal, pessoal. Cada um vai fazer do seu jeito. E a gente fica com uma mesa, para mim, então é maravilhoso, né? Porque eu fico com todas as curandeiras juntas. E aí eu reforço a egrégora. Então, É junto com o Master. não, vocês vão fazer de vocês e a Master faz a delas. Eu é que vou ter todos, porque eu sou ali o ponto comum. Então, a gente faz um negócio bem bacana. Eu acho legal, reforça a egrégora de vocês. Mas prepara o presente aqui ou traz de casa? Não, traz casa montado. E aqui a gente troca os presentes, a gente faz rito, a gente faz tudo. É uma aula muito legal. Só que eu tenho que saber, porque aí eu já sei que, por exemplo, se vocês não tiverem isso, a gente vai fazer os ritos e a gente vai entrar na fiandeira. Entendeu? Mas se não, a gente não tem problema, não vai perder. E entra na fiandeira e já se exatamente. Mas eu preciso saber que tem esse processo de secar, Presta atenção. Próxima aula é semana que vem. Mas já é na próxima aula? Não. Me escuta. Tem que entender agora, gente. Me escuta. Próxima aula é semana que vem. Dia 3, não é isso? E depois, 17. 3 e 17. Aí vai ter os 15 dias. Então, você já sabe que vai ter o presente. Vocês já sabem. Hoje, vocês já estão sabendo. Então, eu estou dando para vocês, sei lá, 21 dias. Vocês já sabem que o presente vai ter. Na semana que vem, eu vou falar como é que pode ser feito o presente, para que é, exatamente. Deixa eu ver. Então, 3 vai ser mais ou menos no dia 17. Nossa aula é 17, acabei de falar. Gente, minha cabeça tá. E lembrando que você é a chapa do horário, preste atenção, a aula vai ser de 7 às 10, porque você é Maria Soninho. Eu sou, 9 horas eu já tô meio. Vai até 10, tá? Por favor. Porque eu estou repondo Bebe essa aula que café. vocês não tiverem. Vai ter café. Pensar no zero, mas tem que secar, né? Aí, mais das 2 semanas já tem que Top. Tá? Então tá combinado? Vamos então pro ermitão, que eu acho melhor. Eu vou dar ele porque não, ele é gordinho. Eu quero, tá? Eu só eu quero carne. Vamos? Eu quero também. Não vamos fazer Thiago. Já viu? Sem virar soninho, deixa pra virar a bola depois das 10. Isso. Ela agora com sono, ela gosta, cara. Ela vai, ela é chata. Criança chata com sono, ela agora. Mas eu tive a pessoa assim também. Eu tô com sono, cara, que é insuportável. Mas eu não sou bebê soninho. Vai, sobe aí, vai lá pra. Então.
Vamos lá, próxima. Não, bota aqui um pouquinho na foto do ermitão. Deixa eu trabalho. Nosso maravilhoso ermitão, carinho ermitão, ok? Vamos falar desse tempo que é importante para caramba pra gente, tá? Então vamos lá. Olhem, atentem que ele está perto de quem? De Maria Cigana, não é por um acaso. Ele tem um capítulo bem importante aqui, junto de Maria Cigana, né? De toda a história de Maria Cigana e, por consequência, de tudo que é cigana brasileira. Tá do lado do Nick. Essa é como se fosse a aprendiz, é a mais nova. É a mais nova de todas elas, e que é aquela que é a aprendiz que está sempre ali, encantada, sempre com uma dessa na mão. Que é a nova. Chata pra caralho. Tipo Uma cantora do Belinho. Hã? Uma cantora do Belinho. Ah, Olha que ódio, eu tô ouvindo. Eu não mas não pude, mas agora funciona. eu vou a passagem agora muito engraçada, né? Acreditando. Caraca, Maria Cigana me mostrando isso assim, ó. Mais engraçado. Caraca, agora. Vai. Ó, volta para a seriedade da irmã, pelo amor de Deus. Volta para a seriedade da irmã. Meu Deus. Posso? Olha, eremita, mestre, mago, ermitão, xamã, todos os nomes que podem estar simbolizando ele, tá? Manda também. Xamã também. Porque ele tem um look completamente diferente. Odin, quando ele queria Odin do submundo, ele era um xamã, a sua versão xamã, ele usava exatamente capuz, usava coisas para se cobrir. Entendeu? Tamanhos de um índio americano, aqueles índios. Não, xamã, você tem uma colocação muito grande. Em várias tribos, esse significado do xamã. Então, e ele vai entrar em tudo isso daqui, ó. Eremita, mestre, mago, então, xamã, né? Esse sabedor ali. Não, de repente, ele vai trabalhar ali com a cura, como a gente ouve falar de xamã, né? Xamã, então, isso vai essa coisa moderna também, que virou moda. Enfim. Um dia, ofereceram a um eremita, isso aqui é um texto mesmo para vocês pensarem nisso, tá? A possibilidade. Aumenta um pouquinho, filha. Só um pouquinho. Mais? Só um pouquinho, filha. É porque estou em som. Só um pouquinho, isso. Um dia ofereceram ao eremita a possibilidade de registrar as suas memórias em 2 lugares diferentes. Nas areias da praia, ele registraria as mais memórias, para que elas fossem levadas pela maré. Nos rochedos em volta, esculpiria as boas memórias, para que fizessem face ao tempo. O eremita, de vestes apossadas e remendadas pela vida, declinou a oferta e explicou que guardaria todas as memórias, as boas e as más, no mesmo lugar, dentro de si. E ele acrescentou, para espanto de todos os muigos dos presentes, que plantaria para cada má lembrança uma orquídea, e por cada momento de felicidade uma árvore de fruto. Teria, assim sendo, um jardim e um pomar dentro de si. Só que você sabe que a orquídea nem sempre demora tanto, ela se vai, né? E o fruto ele já demora mais até para poder estar todo ali, né, para a gente. Procedendo da forma acima descrita, jamais ele se esqueceria que, relativamente às más recordações, a gente deve considerar a raiz pequena e, relativamente às boas, a sua raiz deve ser o quê? Longa e forte. Ele recordaria que só as segundas memórias, as boas memórias, devem dar fruto, seja ele
mais ou menos maduro, mais ou menos duradouro. Terminou lembrando-se que todas as suas memórias, boas e más, tinham feito dele aquilo que ele era. Livrar-se, nem que fosse de uma só, era negar um pedaço de si mesmo. Isso é muito irritante. Ele vai botar a gente na cadeira do pensamento sempre. E nem sempre de uma forma muito simpática, muito doce, né? Não é uma função, embora ele tenha ali uma barbinha e tudo mais, não é uma função dele ser um robozinho maneiro, longe disso, não tem nada a ver. Porque o cara que compartilha da sabedoria, mas tem um título, eremita, ermitão, mago, ele não vai gostar de estar ali, né, com todo mundo, nhé. Não é, olha a cabeça dele, olha o pensamento dele, né? Então ele vai pensar uma coisa muito mais além de fechar com a pessoa. Então é aquela pessoa que vive sozinha. Mas se eu soubesse, eu tinha trazido todas as minhas cartas de eremita do tarô para ele ensinar. Não sabia? Vai no próximo vídeo. Que eu entendi. Mas eu tinha essa legal do dia que tá falando do ritual. Só que eu queria. Ele pode começar com eu vou deixar a coisinha. Tem duas aí, ele pode deixar uma com vocês e a outra com ele. Ou deixa para mim e depois vai para ele. Diminui a pouco, para ficar saindo do tamanho daqui. Num dos trechos de caminhada de Maria Cigana, em especial, ela nos conta sobre o grande momento de conhecimento do velho, como carinhosamente ela lhe denomina. Numa passagem específica de muitos questionamentos, embates e dificuldades, eis que ela vai de encontro a uma eremita, que habitava uma gruta recoberta de musgos, na qual, ao longo dos anos, ele cultivou um jardim de flores e ervas de cura. Era um habitat simples, não muito bem cuidado, com manuscritos de papel soltos, como que na tentativa de moldurar um livro de capa de casca de árvore, vários experimentos espalhados a esmo, poções e ungüentos. Quando Maria Cigana me mostra isso, e aí faz parte de toda a caminhada dela, lembra lá daquela primeira, que vocês ficaram tão assim, ali, né? Então, pensa quando ela fala que 7 caminhos ela caminhou, né? Que se desdobravam, né? Em mais 7, tudo aquilo como vai fazendo, né? Essa jornada. Então, ela sai daquele, né? Quando ela rompe, ou rompem, né? O vínculo dela junto do clã, e ela vai, que ela prefere escolher o destino e vai lembrar. Então, a gente entende que, com certeza, a vida não foi fácil, né? Porque, por mais que você seja uma Manute, que você saiba de magia, que você seja uma estudiosa disso tudo, quando você vai lidar com a vida, né, ainda mais pensando em tempos antigos, uma mulher sozinha, numa estrada, né? Então, ela fala que ela caminhou, lembra? Vários caminhos, que chegou na beira da loucura, que chegou. Então, assim, claro que a história dela eu não sei, mas até onde eu posso trazer é isso. Então, você imagina uma caminhada, uma mulher bonita, uma mulher que é leitora de magia, cigana ali, uma das faces dela de cigana, e aí sofre preconceito e, com certeza, fez de tudo na vida. Então, ela fala que, em momentos, ela chegou a pirar, que ela doidou, e isso é normal na caminhada de todas nós, então, metaforicamente, a gente entende isso. E aí, quando ela começou a me falar sobre a eremita, sobre o ermitão, ela me mostra, assim, no momento que ela vinha muito machucada, então, assim, tanto daquele tudo que ela passou, como da jornada que estava vindo, né, daquela provação. E aí ela mostra, assim, muito claramente para mim, uma ojeriza ao homem. Não ser humano, mas o homem. Entende, né? É a ojeriza mesmo, sabe? Aquela coisa que ela não aceitava, não queria contato. Ela tinha aquela relação
meio como as mulheres acabam tendo, né? Tipo, sedutora, porque ela tinha isso, né? É um dom dela. Então, ela preferia fazer isso, mas sempre aqui, sabe? Sempre distante, sem envolvimento e sem confiar de forma alguma. Então, ela mostrava isso. E aí, ela me mostra visualmente, muito legal nessa parte, assim. Quando eu fiz essa apostila, ela foi toda, ela me digitando, assim, partes que ela vem trazendo, né? Então, ela me mostra o caminho, e ela caminhando, né, numa estrada e tal. E ela, não que ela tivesse ido procurar, né? Ela encontrou esse eremita. Quer dizer, se ela foi procurar, eu também não sei o que ela me falou, não, mas sei que ela encontra. E aí, ele morava meio como se fosse uma gruta, né? Uma gruta grande, e ele, como a gente conhece, eu pelo menos, na minha passada de vida, eu tive contato com isso, muito louco, né? Depois, aqui, quando eu estava escrevendo, eu fui visitar isso, achei muito louco. Porque eu falei, caraca, tá, mas a gente pensa que uma coisa muito, porra, quem vai morar dentro de uma gruta, né? Mas eu morei em Búzios, né? Eu fui de casa, com 15 anos, eu fui morar em Búzios. E eu, imagina, você com 15 anos morando em Búzios, né? No auge do, da opressão do Búzios, era o aula, né? Então, eu era uma menina nova, no meio de muita gente adulta, e que eles me, naquela cidadela, né, quando eu era pequena ainda, então eles me adotaram, assim, aí eu fui pai do meu filho, e assim, a gente foi meio que adotado ali por todo mundo. Mas uma coisa que era muito interessante, porque eu conheci gente do mundo todo, porque lá era um paradeiro de pessoas, né? Então tinha um monte de doido, era alemão, francês, italiano, espanhol, e eles vão para lá para morar. Argentino, e fazer argentino. Então, assim, uma profusão muito grande. E eu conheci um cara específico, ele foi morar, né? Ele foi, pegou uma multa das lindas que tinham lá e foi morar dentro da multa. Tem muita gente, tem gente que faz vídeo pro TikTok fazendo gruta, pega a madeira, faz a cama. Tem uma galera que gosta dessas coisas. E são essas pessoas que a gente vai vendo que elas têm uma sabedoria que é muito delas, né? Essas pessoas que têm esse dom verdão, essa coisa meio assim, que passam. Eu já tive curandeira aqui, assim, tem, ainda é curandeira, que é a. Não, que fez aquele baralho de Magdala, do Sagrado Feminino. É boa? Eu joguei para ela, não. Joguei para ela até. Uma que vive viajando. Você não conheceu. Eu me esqueci o nome dela. Ela, tipo, sempre eu, tipo, vai. Ela vai. Daqui a pouco ela tá falando um lugar. Eu sei quem é. Pô, fugiu dela. Já é uma senhora, né? É uma coroa. Ela faz dança do ventre, ela faz muito junto com aquela menina que Flora não, porque ela eu sei que sobrenome e sobrenome, mas depois do câncer daqui, o nome da mulher não falta. Está me faltando o nome dela, que pinta profundamente. E dá, eu sei, nome e sobrenome. Ela é amiga da Áurea, que eu fiz o encontro lá em Guapimirim, que ela tem lá o coisa do Guapimirim. Porque eu só estou pensando no Magdala, mas depois eu lembro. E assim, ela é muito imitando. Fora sozinha, cara, às vezes ela fazia, a gente abria a roda, ela falava do Master. Ela ficou assim, no meio da Bahia, no mato, num lugar sozinha, não tinha nem luz direito, não tinha usado a internet, mas ela estava só as velas, ela sozinha. Olha, e tem. Tem muita gente assim. Muita gente. E aí é muito a gente olhar essa fase do ermitão. Porque às vezes, eu não quero que vocês pensem só no ermitão. Porque às vezes a tua curandeira ela pode ter um caminho muito grande com o ermitão. Você vai ver muito até em relação à veste. Se é uma curandeira que gosta muito daquela coisa muito pano de chão, aquela roupa muito sem frufrua, sem brilho. Eu acho que no grupo de vocês não tem ninguém que a curandeira tem esse caminho.
Mas a gente já teve passagens assim, de curandeiras que viam literalmente, tipo, a curandeira dela. Sabe o que é das nossas curandeiras? Não conta pra gente. É famosa, eu acho que a gente viu. Eu já tive curandeira que, tipo, via a sua curandeira, tipo, num casebre e sozinha, no alto de uma montanha, não montanha alta, mas, tipo, né, uma montanha mais baixinha, e lá, sozinha. Ela, as ervas todas, é um caminho muito próximo disso aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa caminhada dessa curandeira, ou desse guardião de vocês, vai ser desse momento que pode ser ou de passagem, de aprendizado, que é o de Maria Cigana, ou ser realmente um momento que fica ali. Aí, em geral, as curandeiras mais, que você vê que são mais anciãs, elas têm caminho durante o então. Eu já fiz terapia vidas passadas, né? E aí, numa delas, eu fiquei no meio do mato assim, até morrer. Eu gosto. Mas isso será que tem alguma relação? Sim, tem alguma questão, com certeza. Aqui na tenda, a Gabi, Nem acompanhada isso. Eu tô fora da questão, porque eu vejo nada, eu vou pro outro lado. Eu não me fora. Minha mãe tem dois, gente. Mas o primeiro inseto. continuando. No começo, aí olha ela narrando, a comunicação foi difícil. Ela muito arredia. Lembra da caminhada que ela não estava nem um pouco legal. Ele, mais ainda. Imagina, a primeira questão. Conhece as chatas. Cara, escuta. A gente tá ali pro meio do mato e a gente Aprenderam a conviver um com o outro. Aprenderam. Ele foi 3 noites para a mata para decidir e entender o porquê dela ter entrado em seu caminho. E aí é muito engraçado, porque quando ela me mostra isso, e aí ela, tipo, ela vai falando aquele jeito dela rápido, né, de falar, tipo, eles eram completamente diferentes. Ela era o vulcão, porque Maria Cigana, eu acho que você vai vendo, ela fala 3 vezes mais rápido, né? Então, não para. Ela é esse ser, assim, ela é muito vibrante. Imagina um ser desse chega num cara que está morando no mato, que não fala absolutamente com ninguém, que está ali na dele. Imagina, qualquer coisa que é. E aí ela mostra isso, né? Aquele momento de esforço. E aí ele vai. Ele some, tipo, fica aí, que eu vou ali, some para tipo, fazer a busca dele, né? Para entender por que ele não está aqui. Quer? Não sei, porque eu não sei, né? Então, mas ele foi ele. E que ela busca de si mesmo. Ele sai do conforto da casa dele e vai e parte numa busca de sabedoria, de si mesmo. Se encontrar, ele vai sem ninguém, ele só tem uma lanterninha. Ele é igual esse daqui, só que com uma lanterninha na mão. Tem uma lanterna. Ah, tá, gente. Só então. Aí, voltando. Tendo encontrado os porquês, ele retornou e passou, então, a difícil tarefa de reconstruir o seu interior, de Maria Cigana, tão abalado pelo descrédito do ser humano. Ele, que era um recluso, ouviu o chamado de seus mentores e soube da sua missão com aquela que se encontrava ali. Ela, que já vivenciava seu dom de Maluche, acrescentou a seu aprendizado o manuseio das ervas daninhas e benéficas, o conhecimento dos sons dos animais, o som do silêncio. Ciganos são ruidosos. Para ensinar um cigano a ficar quieto, entender o poder do silêncio, é complicado, não é uma coisa fácil para ele, né? O cigano não sei se vocês já viram ali no meio de grupo cigano, da galera cigana, quando tem um acampamento, você acha que eles estão brigando, né? Pensa na tua família, no Natal, uma galerona. É isso aqui. Pô, minha família deve ter um espírito cigano, então. Ah, Minha família deve ter. mas a família Couto tem, né? Porque, caraca, maluca, todo dia. Tipo, a gente já conversa, já deixou que tá com fight já. Eu entendo isso, né?
a primeira vez, eu falo pro meu marido, eu tinha que ter conhecido minha mãe. Mas em parte eu sei que não iria ser porque eu não já no caso com ele. Então, a gente chega na porta, a gente tinha que parar assim para entender se era briga. É isso aí, sobre isso. Cara, o Ramon, tadinho. O Ramon fica perdidinho com a gente. Ele fica assim. Ai, gente. Vocês estão falando, vocês Não, na frente ele estava sentado assim, ele foi sugado, me drenagem. e parece que vocês estão brigando. Tipo, vocês estão só conversando, mas parece que vocês estão brigando. Pô, então a gente deve ter um espírito É isso aqui. brigando. Tá? Tudo é isso aqui. O festejar do amanhecer, do alvorecer das estações, o prazer de descobrir variados tipos de fumos e de poder ser si mesma em todo o seu contexto. Então, primeiro ponto, qual foi o grande aprendizado que ele traz para ela, né? Conhecer de fato. Então, quando ela fala com Manouche, né? Então ela era aquela que trabalhava com todos, né? Com essa a base do curanderismo dentro da aldeia dela, vamos dizer assim, né? Nós foi isso com as artes mágicas, beleza. Porém, uma coisa é você ter esse conteúdo aqui, mas outra coisa é você estar vivenciando dentro daquilo só você. Você não está passando aquilo para ninguém. Você está vivendo aquilo, né? Então, você está no meio do mato, descobrindo o que é um amanhecer. Isso, para mim, eu vivo muito isso no bosque. Eu gosto muito, né? Uma das pessoas que gostam muito de estar longe do bosque. Porque eu gosto disso. Eu gosto de acordar, de ouvir passarinho cantando de manhã. Eu já sei qual é o passarinho que vai. Né? De madrugada eu ouço, sei que é a coruja que está. É muito engraçado. Tem os sons. À noite tem um som específico. Amanhã tem um som específico. Entardecer. Só quem vive, né, e partilha disso consegue entender. Que é entender de fato o exercício da natureza. Ah, mas eu gosto que tem uma estrutura agora. Então, ele vai para uma gruta no meio do mato, é outra coisa. Mas era o que se tinha. Tá louco. O índio que vai fazer isso, né? Ele vai festejar isso na sua totalidade. Quando a gente fala de xamanismo real é isso. Não é esse xamanismo moderno que a gente tem. De graxa-luz, faz amor maravilhoso e tudo bem, mas neguinho não faz uma roda de medicina no chão, não vai ver o que é natureza de verdade, não vai saber entender as estações, a roda. E a gente está muito interligado nesse xamanismo. E é sobre isso. E o cara que vai dominar tudo isso para todos eles é o então. E é onde ele traz essa passagem para ela. E aí, quando ela fala aqui, né, de poder ser si mesma em todo o seu contexto. Ali também chorou muito, que é muito sobre isso daqui. Com ele, não obtinha resultado o poder de sedução do seu sorriso. Apenas ele, a ela respondia quando ela era completamente ela própria. Então, ela me mostra essas histórias, ela me mostra isso muito daquela mania dela, né? Que é o jeito, né? Quando você quer suprir algo que você não quer que a pessoa desvende o teu interior, você dá um sorriso, faz uma coisa de sedução, muda de assunto, faz uma coisa assim e sai daquilo. E aí, e ela me mostra assim, vários diálogos dele e ele não deixando, tipo, ele fica muito. E ela fica muito. Porque ela queria que ele descobrisse. Então, ou ela atolava ele de pergunta, falando sem parar, e ele não respondia, mudo, ou ela tentava desvencilhar de alguma coisa, quando era uma coisa profunda, e aí ela era rasa, e aí ele não deixava. Então, ele cutucava ela, por isso ele fez ela crescer e ajudou a segurar. E aí, claro, eu não explico tudo aqui, mas passa num processo grande de cura e ela volta a, como falar, não é que acreditar no ser humano ou no homem, mas a entender que
como tudo, né? Tem os bons, tem os maus, e que como que ela ia fazer para curar tudo ali. E aí volta naquele começo do texto, né? Das más lembranças, das boas lembranças, e a gente é o somatório disso tudo. Não adianta jogar para debaixo do tapete, porque não vai levar a gente a nada também, né? Quando foi chegando a hora de retornar para a sua caminhada, ela se entristeceu. Ela não queria sair desse mundo interno perfeito, é óbvio, né? Que aí ela conseguiu encontrar também agora, tranquilo. Mas ele, sempre a lhe iluminar, mostrou que aquele caminho não podia ser limitado. A estrada era larga e ele também cumpriria sua missão destinada. No clã que ela formaria, ele seria o espírito guardião por todas as vidas. E todos precisariam saber invocá-lo e compreendê-lo dentro de si próprios. Que é esse processo. Por isso que a gente tem uma veia tão forte com o xamanismo. É o nosso grande processo de cura. Celebrar as estações, buscar dentro de vocês, entender as dores, não florear tanto e ir para dentro do mais natural para poder realmente estar possibilitando a cura. Né? Até quando eu lido com uma outra pessoa, que eu vou fazer um processo desse de desobsessão, de cura, de limpeza, a gente tem que enxergar além, né? Não só nesse nosso mundo pequenininho. Então, é difícil, que a dor somente ele vai saber. Mas, sabe, até que ponto? Até onde você pode olhar, buscar entender, não julgar, silenciar. Julgar já me lascou. Mas todos nós temos que aprender alguma coisa. Eu tenho que aprender muita coisa, porque julgar é meu esporte favorito. Sim, sim. Eu vou falar, por exemplo, isso é uma das coisas que mais me julgar. Aquela pessoa que sempre acha que por trás de outra pessoa tem uma má intenção, uma última coisa ruim, entendeu? Mas você pegar isso. Nossa, para mim todo mundo é ruim, eu tenho que me provar o contrário. Exatamente. Sempre vai estar ali, sabe, buscando isso. Eu sei que eu convivo com e é muito difícil para mim, porque eu não sou assim. Então, eu não consigo ter essa visão o tempo todo. Até que às vezes você fala, cara, nem pensei nisso. Tipo, caraca, credo. E aí você tem aquela absoluta convicção de que não é, mas você coisa será que né? A pessoa tem que assistir. Porque quando eu conheço alguém, eu penso em todas as 125 mil formas que essa pessoa pode me fuder. O João fala também. E aí eu penso na defesa para todas essas formas. Então, as vezes, não vai ser uma pessoa, depois eu conheço a pessoa e falo, pô, até que é maneira. O João fala que eu tenho o dom de pensar em todos os 57 milhões de cenários apocalípticos. Sem nada para sair. Então, eu tive isso não entender a graça, não. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Sim. E aí, isso me faz, meu cérebro não para. Eu estou sempre pensando nas coisas ruins e eu estou sempre dando. Por isso eu gosto de tudo muito controlado. Porque, senão, eu tenho crise de ansiedade. Tudo me dá crise de ansiedade. Não é uma coisa voluntária, porque eu não tenho ansiedade. As pessoas têm crise de ansiedade. Eu vivo na crise de ansiedade. Só que, como ela é muito grande, se ela piora muito, aí me lasca. Então, eu tenho que tentar manter algum controle. A melhor forma de controle é não interagir com o ser humano. É a melhor forma. Se você interagir com o ser humano, aí a ansiedade vai. Não tem que ser aprendido. Aí vamos combinar aqui a desafio, porque é impossível você não interagir com o ser humano. Esse é o Você problema. também, então. Esse é o meu problema. Entendeu? Você Mas vai não, como é que você vai falar ele não? Mas ele Então, o que pede? mas você próprio fala, né, Emia? seria assim. Ela é uma super ermitão, mano, porque ela vive isolada em uma mansão. Porra, se eu tivesse essa mansão. É. É uma São cantora. opções. É uma cantora, né? Não sei se ela tem lançado alguma coisa, mas eu gosto muito dela. Eu também. Quem gosta Faz muito dela é parte meu da cunhado. playlist. Ah, que bonito. Isso Isso. podia ser uma carta de tarô. Quem fez? Quem fez o quê? Eu desenho. Essa quem botou foi a Vivian. Isso podia ser uma carta de tarô, tranquilamente. Acho que deu no lugar. Um pouco do velho mar. Nos escritos de um ermitão, sempre ouvimos
alvo do eco da desolação, dos sussurros e do contemplar tímido em torno do isolamento. A partir de suas palavras mais fortes, até mesmo dos seus gritos, ainda ressoa uma nova e perigosa espécie de silêncio, de ocultação. Quem já se sentou, ano após ano, dia e noite, sozinho, numa disputa íntima e numa conversa com a sua alma, quem tornou-se o urso das cavernas ou guardião do tesouro e dragão na sua própria caverna, pode ser um labirinto, mas também uma mina de ouro. Porque ele pode ter vários escapes na cabeça dele. Ele é os dois, é um labirinto para vida de Uma mina de ouro. Mas ele pode ser uma mina de ouro porque é uma mina de ouro de conhecimento, de sabedoria, mas entende que é uma linha muito tênue para a loucura. Porque é total. Quem consegue ficar somente sozinho, dia e noite, entendeu? Só consigo próprio, conversando só com você. Essa solidão é meio complexa, né? Não é para todo mundo. Por isso que um monte de gente pode não ter essa pandemia. Exatamente. Nossa, a pandemia foi minha época mais feliz da Eu vida. acho. Tirando as mortes, obviamente. Mas eu era tão feliz. Aí eu lembro a primeira vez que eu fui na rua. Gente, o ódio que veio em mim, eu falei, gente, eu só era feliz em casa, trancada. Primeiro momento que eu voltei a interagir com as pessoas, aí eu voltei para casa e me lembrei mais de um ano, porque para mim a torta estava tendo aula online. Mas agora eu tive que voltar para a rua. E isso é um problema muito grande meu, porque eu fico lembrando da pandemia, de quando eu era feliz lá, está sendo muito difícil ser feliz aqui agora. Com as pessoas interagindo, saindo de casa, eu sofro todo dia. Não, mas isso eu também gostava. Mas eu não nesse ponto. Eu achava Nossa, legal. o dia da pandemia. Meu Deus! Eu estava numa época que eu estava com a linha de campus, né? Eu estava no lugar de campus. E quando eu peguei estrada, eu estava direto. Eu ia para lá, né? Não dava para alugar lá, que eu não ia ficar. Era os medos de todo mundo, que eu saísse da terra que eu ia para campus. E, cara, eu pegava a estrada, era uma loucura. Porque não tinha ninguém na estrada. Não tinha carro, assim. Era muito louco, parecia cena de filme. Naquele momento que estava no auge, do auge, era muito louco. Eu vou te falar que eu não sei, porque eu não saí de casa. Não. Gente, Agora, eu fiquei digo pra vocês, desesperada. aqui a gente no Rio de Janeiro. Por exemplo, lá em Campos, É? eu ficava desesperada. Cara, eu não sei. Quando eu chegava lá, eu desesperada. Cara, vocês não estão nem máscara aqui. Que máscara, caramba? Porque eu falei, gente, no Rio de Janeiro a gente está com tudo fechado, a gente está a gente está lockdown. E aqui a gente não está lockdown, não, tem isso que não, cara. Ah, não, gente, vai estar óbvio, assim. Porque o pessoal, assim como eu, ficava para lá, no meio do destino aonde? Então você gosta, óbvio. E acabou. Da pandemia, eu só gostava porque eu corria muito. Eu corria e andava de bicicleta. Aí ele é completamente fechado. Eu morava na freguesia nessa época. Eu saía de bicicleta. Nesse dia eu pegava, andava, corria a orla toda, eu pedalava a orla toda. Aonde? Que hora você conseguia? Porque na Barra, quando eu ia passear na Avenida, eu só podia andar de carro. Porque se você parasse, eles não deixavam. Foi proibido. Eles explicavam. Eu vou diferenciar, né? Então, entendeu? Porque eu me lembro, eu me Fiz em casa, com a mochila cheia de peso. Eu fiz a minha trilha. Eu fiz a minha trilha. Eu tenho foto, eu fiz a trilha. Eu não saí de casa com meu pai. Meu pai tem 80 anos, eles não vão matar meu pai. Tanto que a gente não pegou, mas nossa, eu nunca fui tão feliz, né? Nossa, eu fiquei desesperada. Faço as coisas bem faladas. Rigorosamente. Não, tem óbvio que eu não queria que era melhores. Né? Gente, eu eu fiquei desesperada. Mas se pudesse voltar daquela vida, eu toparia voltar daquela vida qualquer dia. Trabalhar só em casa. Tem um filme chamado A Rede, que é com a Sandra Bullock. Ela trabalha com TI e ela vive em casa. Ela não fala com ninguém, ela trabalha online, ninguém conhece ela. Aí rola um BO, roubam a identidade dela e botam que ela cometeu um crime. Trocam, ela passa a ser outra pessoa. Ah, mano, tava vendo esse E aí ela tem que provar, só que ninguém conhece ela.
Ninguém já viu, os vizinhos nunca viram. A mãe dela é internada numa clínica, mas ela nunca foi visitar. E aí ela sofre para poder provar e voltar a ser ela mesma. Eu falei, seria eu, você. A Manu tava vendo isso, eu não tava entendendo porra nenhuma. É maravilhoso. Vamos lá. Toda filosofia também esconde uma filosofia. Cada opinião é também um esconderijo. E cada palavra também é uma máscara. Olha como é que ele diz, né? Com certeza. Vai vir. Um de seus grandes ensinamentos para a nossa amada. Um dos seus grandes ensinamentos para a nossa amada. Ninguém poderá considerar algo especial se não conhecer antes a história daquilo que contempla. A vida é assim. Se alguém não consegue se contentar com as coisas simples e comuns da vida, buscando a parte especial de sua razão de ser, dificilmente esse alguém vivenciará um dia ou um momento especial mágico. Pois o que torna algo ou alguém verdadeiramente especial é a sua história de vida, e não a sua vivência mais imediata. Sempre que eu olho para uma flor, um pássaro, uma formiga, uma pessoa estranha ou um aprendiz, e eu tento imaginar a sua história de vida, Flor, Não, isso aí é para mim total. e daí em diante, eu tento imaginar a sua história de vida, e daí em diante eu passo a tratá-los como seres vivos incrivelmente especiais. E aquela observação deixa de ser comum, monótona, para ser mágica e intensa, transformando o meu olhar e o meu modo de compreender cada existência. Busque aprender a viver um caso de amor, por assim dizer, com cada ser, coisa ou pessoa que cruza o seu caminho. E aqui a gente não está falando de gratiluz, tá? É realmente de uma forma que é a nossa necessidade. Claro que a gente cria muros. É normal, a gente ao longo da nossa vida, lembra? Ela própria foi machucada e estava cheia de muros. A gente também. E os muros foram construídos com material de qualidade fina também. É muito bom isso, para viver por várias vidas, na verdade. Então, Puxando. não há nada de especial nisso, em aprender a viver no caso de amor, né? Com cada ser, pessoa. Muito menos em mim ou em você. Apenas um jeito diferente e um pouquinho mais ampliado de se ver a mesma coisa. Então, essa é uma coisa que às vezes a gente deixa muito de ver. No bosque, por exemplo, pô, já fiz o quê? Sei lá, 26 encontros no bosque, 30, sei lá. Eu nem tenho mais conta. Então, você imagina isso tudo com, sei lá, 30 pessoas por vez. Às vezes, são pessoas, tipo, sei lá, 10 são as mesmas, que já tem um grupo, mais 20 são novas. Então, você tem sempre o ciclo de uma decisão uma doideira. E pare para pensar aqui em mim. Eu dou aula, é meu trabalho. Mas, caraca, é complexo. Eu dou aula para muitas pessoas que são diferenciadas. Tem desde a garotinha chata pra caramba, né? Aos que são, exatamente. Aos mais velhos, aqueles que não me tocam, não faz assim, ou não aceito isso, e chegam aqui, porque vem de vários lugares, tudo já, tipo, o que essa mulher vai falar para mim? Que porra é essa que eu estou fazendo aqui? É o que eu mais vejo. E aí, eu tenho que, vamos lá. Quando a gente está dentro de uma roda, é complicado. Por isso que eu falo, tem rodas e rodas. Tem rodas que a coisa se desfaz ali, não vai rolar essa roda aqui. A gente que está por trás, que vê, a gente, nossa, essa roda aqui é top. Né? Eu já sei que dá para onde que pode ir, onde que vai. Tem roda que você fala assim, só quero que acabe. É muito ruim isso também por a maneira. Mas eu só quero que acabe, porque não vai rolar. Não tá legal, eu sei que tem gente que não tem muito boa, mas que precisa passar ali naquele momento e, como Cambinda me ensina, a oportunidade tem que ser dada a todos, então tudo bem. Mas quando a gente passa, não que a gente precise quebrar o nosso mundo total, mas quando a gente realmente tenta olhar cada ser humano, né? Ele não é especial, mas ele é isso aqui, ele queria saber. Ele tem um ponto por causa disso. Qual a história dele? Né? O que tem? Não é que isso vai abonar uma conduta dele, mas talvez me faça entendê-lo melhor. E aí eu tive que criar
no final da roda, que é uma parte que eu falo, que cada um tem que se entender cada vez melhor com seus defeitos e qualidades. Porque era muito complexo. Porque uma coisa é quando você está aqui 2 horas de aula, 2 horas e meia, com uma comidinha gostosa, depois, ó, você pega e vai embora para casa. 2 dias já assusta muita gente. Conviver. Essa convivência. Dormir no chalé e acordar e viver aquilo ali, é paciente, né? Tinha época que eu tinha pousada. Pousada no Chico sempre teve, mas era menor, não era pequena, cresceu muito. Então, assim, você imagina, eu tinha vários problemas, né? Que e é para cada um, vai ter gente que não vai gostar, e tem gente que vai gostar, tem gente que eu já sei. Por isso que eu faço, disponibilizo. Tem pousada? Tem pousada. Você vai pagar isso aqui, X. Aí eu preciso tipo fora, preciso ficar sozinho. Cara, vai viver vida. Não seria a meta. A meta seria estar melhorando as relações. Mas a gente precisa entender também que tem um tempo para cada um, né? E é isso. Algumas encarnações. Mas quando a gente está ali nesse momento de grupo, existe um porquê da nossa espiritualidade ter levado a gente para lá. Existe por que você está numa roda de primeiro. Não é só para ouvir a história da Maria ensinando. É muito mais para vocês do que para ouvir a história da Maria ensinando. Isso eu aprendi, tanto que eu voltei. Sim. De que precisava. E agora eu achava que você absolutamente não ia educar. Mas, com certeza, deu um tempo para você falar, tá, isso aqui eu preciso sim. E vai ter um caminho muito bacana agora para você, a partir do momento que você entenda isso. Porque o que pode acontecer? Você está no Master e talvez não gostar de alguém que esteja no Master. E talvez uma história para conversar sobre isso. Pode ter, e você vai estar na roda. Você vai deixar ela no Master por causa disso? Não. Para pensar. Você entendeu? Pode acontecer. Você já se não chega demais, e tal, alguém que você tinha, putz, você e eu vou vir na tua casa, vou olhar para tua e vou falar, Eu nesse quarto ia dar o roubando dessa porra da mulher e quebrando. Eu ia estar assustada. É isso, entendeu? Mas é muito isso daqui, é importante a gente entender. É difícil? Mas eu vou dar exemplo que vocês vão entender aqui pra gente, né? Francis. Francis ela é muito antiga de brasileiros. Ela é Master? É de Master. Francis é muito antiga. Peraí, Francis. Tipo a Francinha. A loura. Isso, tá tudo bem. Francis é morena. Então, a Francis é a Francis. Sempre foi a Francis. O jeito peculiar da Francis, do apelo. Mas você sabe o nome da Francis? Você sabe por que a Francis é aqui, né? Não, e não quer dizer que, porque eu sei, eu vou passar por cima. Porque eu sou a primeira a mostrar ela e falar, o que eu quero? Porque tá errado. E ela me entende. E aí ela me entende não. Me respeita e ela sabe, porque senão eu buraco mais embaixo. Imagina dando aula para Francis em roda de bandeira durante anos. Você não conhece, não sei. O jeito dela. Então, Eu falo muito. Entendeu? Eu como de ensino. Exatamente, porque são anos com ela sempre exatamente repetindo padrões, as mesmas histórias, sendo do jeito dela, mas por outro lado ela tem um coração de ouro. Entendeu? E ela tem um coração de ouro. Assim que eu entrei na tenda, a Francisca, aquele jeitinho dela, para esmorecer. Hoje, eu consigo pegar a Francis, eu consigo ter relações com a Francis. Ela me ligar e falar assim, Amanda, vê se você consegue para mim em 2 minutos, depois não precisa mais que eu conseguir achar. E você tem que pensar que é o quê? Uma das pessoas que já passou, não que diminua a história de ninguém, mas é uma das pessoas que já passou por umas histórias mais fodas de vida. Ela perdeu uma criança e um filho com 3 anos de idade. Então, entendeu? Dentro da roda das bandeiras e ela foi curada na roda das bandeiras. Entendeu? Então, assim, exatamente. Gente, não consegue imaginar. Gente, eu acho a Francis tão gente boa, mas eu ouvi tantas coisas sobre a Francis.
Esse fim de semana, eu tô falando, ela é gente boa, mas ela tem um temperamento difícil. Mas eu ainda não vi o temperamento difícil dela, porque a minha relação com ela é muito superficial. É muito difícil. Eu não vi o temperamento difícil dela. E por que ela fala comigo? Ela é maneira, mas é limitado. Que custa, né? Gosta como é? Eu tenho Eu uma não sou conhecida por deprecialista, mas essa de vocação. Aí, então, a gente vai fazer vivência na próxima aula mesmo, porque já deu o horário. Só que eu quero, como é muito pertinho a aula, eu quero de fato que vocês não deixem só na memória essa aula de hoje, que ela vai ser importante. Porque quando a gente fizer a vivência, ela vai dar umas coisinhas que são bem interessantes para vocês, em termos de aprendizado, de vocês olharem realmente o ermitão, quando ele se apresenta na roda, e aí quando vocês fizerem vivência, vocês vão ver que ela é forte, né, pelas palavras que traz, e não é um aprendizado fácil, esse aprendizado aí, de tum, até é seco, né, vem uma coisinha, e a história é uma história maneira, mas é seca, né? É isso aqui. E é muito ele. Exatamente. Então, é olhar para dentro de si. Então, fiquem com isso, dessa coisa do olhar para dentro de si, né? Aproveitem esse momento agora, porque, para mim, sempre esse final de ano, né? Eu não gosto dessa visão de Natal, nem mas eu vejo muito, vou trazer até uma programação toda para isso que eu gosto de fazer, que é assim que eu penso no final do ano, que é o momento para você olhar para tudo que passou. E a gente fala muito isso na roda, né? A gente tem, por exemplo, um encontro que é o Luar das Dádivas. Eu estou achando que eu vou fazer, vou botar no dia 16, que o Luar das Dádivas, a gente reverencia a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padrinha nossa, mas não na versão Guadalupe, a Tonantzin, que é a anterior, que é a deusa, que é a pagã, vamos dizer assim. Então, a gente faz rito para Tonantzin, né? Eu trago os elementos que eu trouxe de lá para cá. Então, é uma roda muito especial. Então, já falo para vocês, seria muito bom que vocês estejam. É aqueles encontros que eu faço com fogueira, para a gente fazer, né, já é mais um ponto para o que a gente vai fazer. E vocês, no dia seguinte, vão estar com os presentes. Então, vai ser muito legal, porque vai ser provavelmente 16 sonantes, a roda de Luar das Dádivas, e o 17, vocês dando os presentes. Então, vocês podem, até se tiverem com os presentes prontos, até colocar já nas coisas de vocês ali para participar do rito, que é bem legal. E o Luar das Dádivas, ele consiste nisso, em você agradecer. Eu já falei de livro para vocês aqui, não é? Do livro de escrita. Aqui. Isso. Então, esse ano vocês estão começando agora. Se vocês fizerem tudo bonitinho, por exemplo, hoje, pega um tempinho quando chegar em casa, escreve algo sobre. Não vai dormir. De boa. Cara, mas eu tô falando sério. Para, antes de você dormir, você só escreve. Ou você grava e amanhã, se você puder, você escreve. Para não deixar passar esse tempo, porque a nossa mente sai muito, né? Qual foi a tua impressão sobre hoje? As coisas que você ouviu reverberou como dentro de você? Faça algumas perguntas, né? O que tem a minha cigana com isso? Isso me tocou? Ou está ok para mim? Ou eu estou vendo que tem mais coisa para eu entender aqui? Porque vai ser outra coisa quando a gente fizer a vivência. Aí vocês vão vir com outras informações, vocês vão anexar. E quando for ano que vem, o Luar das Dádivas, ou na realidade, a aula dos presentes, é vocês revisitarem todas essas memórias e verem o que vocês passaram durante um ano em curandeira. Isso é muito bacana, por isso vocês precisam desse livro de memórias. E o livro de memórias, quem traz é o Rico. Ele é o senhor dos ditos e escritos. Exatamente assim que vocês têm que saber. Ele é o cara dos ditos e escritos. E que traz esse dom para todas nós. É inerente. Mas eu não sei se escrever. Sabe assim, se você trouxer a tua emoção, você vai saber escrever. O caderno é teu, ninguém vai ver. Entendeu? Eu não vou ser a tia chata que vai mandar você vir aqui. Conta aqui a sua historinha. Fala. Enquanto você mostrava o então, né? Sim, sempre na minha cabeça. Ele lembra muito o lugar do terapeuta.
né? A sensação que eu tinha quando você falava que ela chega na luta é a mesma quando a família, Sim. tá? Uhum. De quando a gente chega na sessão, que a gente vai naquele terapeuta, Uhum. né? E ele, quando você fala disso, o tempo todo me vinha muito a imagem de mundo, porque é muito junguiano, você fala bem, ele leva muitos mitos junguianos. Deixa eu te falar. Vai entrar essa narrativa, vai entrar muito naquele lugar que a gente assume essa narrativa. Entendeu? Qual é a sua profissão? Vai entrar na tua narrativa onde vai te tocar. Para ela entrou o quê? Mas vou te falar que quando cai na carta do eremita do tarô, muitas vezes eu falo para buscar terapia. Então, Porque a busca por si mesma, a busca É para isso você aí. compreender o mundo, se compreender. Então, muitas vezes, uma das soluções é a terapia. então, mas presta atenção. Você podia ter falado da terapia direto. Você falou do então. Ela falou da terapia. É o papel que a gente assume dentro disso. Isso é legal. É isso que eu quero que vocês pensem. Aonde me tocou isso daqui? Né? Primeiramente, para você, tocou lá no teu tarô. Pô, então, cara, o que eu tenho que revisitar que de repente no ermitão a mais? O que eu tenho que buscar no olhar de curandeira, no ermitão? E você, dentro desse olhar todo, o que eu tenho que. Talvez tenha coisa ali para você. E cada uma de vocês olhar isso. É muito profundo. Por isso que eu tô falando, não deixa sair daqui e cair no esquecimento. Porque senão não vai adiantar muito, porque vocês vão revisitar esse cara aqui o tempo todo. Pra mim, a metade da ano passada. Assim, diante de um adversário, eu fiz uma tatuagem. Carrego a glória e a dor das minhas escolhas. Tem uma frase da música que é o meu jeito de ser. Não, eu não sou mais uma mulher mimada. Eu não sou mais uma menina mimada. Eu me tornei uma mulher. Então, eu carrego a dor e as glórias das minhas escolhas. E isso tem mexido muito comigo, mano. Muito. Depois que eu tatuei, já estava com isso. Eu sou do repente, né? Ouvi de alguma. Aí, tatuei. Cheguei em casa, meu marido fica com cima, imagina, ela bomba. Aí eu, que lindo, amor. Fez aonde? Sei lá, deixa eu ver da segunda vez. E isso ficou muito comigo. A senhora falando assim, do dia 3 de dezembro, né? 3 de janeiro, que eu não vou poder participar mais da iniciação, vou na formatura do André, né? Meu filho. Ai, que lindo. Lindo, mãe, mas com compensação, eu encontro todos também. Sim. Entendeu? Sim. E isso tudo movimentando dentro de mim, e quando eu tatuei, eu falei assim, não, eu vou quinta, sem plena, do salto, carregando as dores e as glórias da minha escolha. Pode. Isso é muito, esse pensar é bem legal. Eu passei por um fato desse, que também tem umas histórias assim, que, por exemplo,